Os benefícios para a saúde da vitamina A. Você conhece a vitamina A? Você conhece os benefícios que ela traz para o nosso organismo? Você sabe o que ela é benéfica para a gente? Quais os alimentos que estão contidos nesses grupos de vitamina A? Então, esse é o nosso assunto de hoje. Lembrando que você pode perguntar, fazer suas colocações aqui a qualquer momento sobre o assunto que nós estamos abordando. Vamos a eles, então. A vitamina A é o termo genérico para um grupo de compostos lipossolúveis altamente importantes para a saúde humana. Vocês vão entender por que a vitamina A é importantíssima para a gente. Como as outras também, né? Mas algumas têm especificidade, como essa é um exemplo também, tá? Elas são essenciais para muitos processos em seu corpo, incluindo a manutenção da visão saudável, garantindo a função normal do seu sistema imunológico e órgãos que ajudam no crescimento e desenvolvimento adequado dos bebês no útero. Então, veja bem, problemas de visão, problema de defesa orgânica e também o desenvolvimento do bebê ainda no útero materno. Os compostos da vitamina A são encontrados em alimentos de origem animal e vegetal e vêm em duas formas diferentes. A vitamina A pré-formada e a provitamina A. Qual é a diferença delas? Vamos lá. A vitamina A pré-formada é conhecido como a forma ativa da vitamina, que seu corpo pode usar exatamente como é. É encontrado em produtos de origem animal, incluindo carnes, frangos, peixes e laticínios, e inclui os compostos de retinol e ácido retinóico. Tá? Boa tarde, dona Elza, também, obrigado pela presença. Quais são esses benefícios, tá? Que nós vamos aqui abordar? Aí você pergunta, e a provitamina? A provitamina ela é produzida, né? Geralmente são suplementos. Tá? Então, quais são os benefícios da saúde da vitamina A para o nosso organismo? Vamos a elas. Protege seus olhos da cegueira noturna e do declínio relacionado à idade. Então, se você tem problemas de visão, e é sempre importante lembrar uma coisa, tudo que a gente traz no nosso organismo é genético. A grande parte do que nós temos a nível de saúde, problemas de saúde, é genético. Nós trazemos dentro dos nossos genes, trazidos pelos nossos ancestrais, ou seja, nossos bisavós, que passaram para os nossos avós, que passaram para os nossos pais e passaram para a gente, futuramente, os nossos filhos e assim por diante. Tudo vem com as misturas genéticas entre os casais para que haja, na verdade, essas mudanças, né, presentes no nosso organismo. Eu sempre digo que doenças, a gente tem que olhar para trás. O que é olhar para trás? É olhar para os nossos ancestrais, para os nossos pais, para os nossos avós, para os nossos bisavós. O que eles têm, na verdade, a nível de saúde, o que eles trazem dentro deles que podem nos causar problemas também. Nós estamos vindo com isso. Por exemplo, na minha família, o órgão mais deficiente são os pulmões. Tá? Tanto que vários homens da minha família morreram por problemas pulmonares. Lógico que eles acarretaram isso com o uso de cigarro, né? O tabagismo. E o tabagismo, na verdade, só acelerou esse processo. E gerou, na verdade, problemas graves de saúde. Tá? A cegueira noturna ocorre em pessoas com deficiência de vitamina A, pois essa vitamina é um componente importante do pigmento da rodopsina. A rodopsina é encontrada na retina do olho e extremamente sensível à luz. Bem, para entender também o funcionamento desse composto, a rodopsina, a gente tem que entender como é que funcionam as nossas células oculares. Nós temos dois tipos de célula, os cones e os bastonetes. São os dois tipos de célula, que são células nervosas, que dão, na verdade, transmitem e interpretam a luz de acordo com a coloração. Os bastonetes, eles só interpretam o branco, o preto e o cinza, ou seja, a ausência de luz.
Já os cones interpretam a cor em presença de luz. Então, vocês devem ter escutado algum professor, algum profissional de biologia, algum professor universitário na área de saúde falar o seguinte: se você quer ter luz, você terá cor. Se você tem a presença da luz, você tem a presença da cor. Se você não tem a presença da luz, o escuro, você tem a presença do branco, do preto e do cinza. Para ver cor, é necessário luz. Por exemplo, nós estamos com a luz acesa aqui, né? Estão vendo o verde aqui atrás. Na imagem, vocês estão vendo um verde claro, o preto, o azul, o vermelho, o laranja, né? Então tem o branco, tem várias cores aqui que também são interpretadas pelos cones. Mas quando você tira a luz, são os bastonetes, são essas células neurais que interpretam esse tipo de coloração pela ausência da luz. Você pode ter a cor mais maravilhosa do mundo. Se está escuro, né, sem luz, você só vai entender como preto, branco ou cinza. Boa tarde, seu José. Na minha família, a parte de mãe também. O pulmão é o órgão mais frágil. Ok. Então, é o que eu falo. Se a gente tem um problema familiar, a gente tem que começar a prevenir esse problema para o futuro. A prevenção, como eu sempre digo aqui no canal, a prevenção é mais importante do que o tratamento. Porque quando você previne um problema, eu tenho pessoas conhecidas, amigos da família, que têm doenças e, por saber na família os problemas que essa família tem, começaram a tratar precocemente o problema que possa vir a atingir. A degeneração macular relaciona a idade e é a principal causa de cegueira no mundo desenvolvido. Acredita-se que seja o resultado de danos celulares à retina atribuíveis ao estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? Mais uma vez, vamos comentar aqui. No nosso corpo, os alimentos, as células, elas têm um processo de envelhecimento. E quando você tem esse acelerar do processo de envelhecimento, quando você tem uma vida totalmente desregrada, uma alimentação não saudável, a falta de uma série de compostos que levam a sua vida mais saudável, você acelera esse processo de envelhecimento. Não que você não vai envelhecer, você vai. Mas toda célula, ela tem um tempo útil. É como, eu digo, um certificado de garantia. Por exemplo, as hemácias, que é um exemplo mais fácil de a gente falar aqui, no homem, ela tem uma vida útil mais ou menos aí de 14, 15 semanas. Ou seja, 3 meses e meio. Na mulher, 12 semanas, ou seja, mais ou menos 3 meses. Então, esse envelhecimento, ele é acelerado se você teve uma vida totalmente desregrada. Dá tempo ainda de resolver? Claro que dá. Comece a colocar dentro de você que você tem que se alimentar melhor, que você tem que fazer atividade física, que você tem que tomar mais líquidos, que você tem horário para se alimentar, que você tem horário para dormir, que você tem que dormir de 7 a 9 horas toda noite. Então, essas regras é que fazem com que essas células trabalhem mais harmonicamente. Dona Elsa está dizendo que na família dela é o fígado e o pâncreas. Essas doenças sistêmicas são problemáticas. Acho que na minha são os olhos. Minha irmã tem uma miopia muito alta e meu pai teve degeneração de mácula e glaucoma. É isso, né? A falta de vitamina A, que é o que nós estamos conversando hoje aqui no canal, é um dos fatores, né? A gente traz na genética, mas se a gente consegue aliviar esse problema com uma boa alimentação... Boa tarde, Raquel. Com uma boa alimentação... Boa tarde não, ainda é bom dia. Porque a gente tem o costume de fazer geralmente depois do meio-dia, hoje, por causa de horários, né? Começou um pouquinho mais cedo. E é importante a gente entender isso, tá? Que a vitamina A, um dos motivos pela deficiência da vitamina A é problemas de visão, problemas maculares, levando até a cegueira, se a pessoa não tiver esse cuidado, né, de se alimentar à base de vitamina A.
O estudo de doenças oculares relacionadas à idade descobriu que dar a pessoas com mais de 50 anos com alguma degeneração de visão um suplemento antioxidante, incluindo o beta-caroteno. Aonde eu posso encontrar o beta-caroteno naturalmente? As cenouras, por exemplo. As cenouras são ricas em beta-caroteno. Isso faz a redução do risco de desenvolver degeneração macular avançada em 25%. Gente, 25% é muita coisa. É algo extremamente elevado. Pode diminuir o risco de certos tipos de câncer. É o caso do estresse oxidativo. Tá? O câncer pode vir a acontecer quando a imunidade está muito baixa ou quando você tem um estresse oxidativo, ou seja, uma degeneração celular acelerada. O câncer ocorre quando as células anormais começam a crescer ou se dividir de forma descontrolada. Então, tem aqui alguns alimentos que são ricos em vitamina A, os ovos, né? Os peixes, né? O salmão especificamente, o brócolis, a cenoura, o pimentão, o alface, tá? Como a vitamina A desempenha um papel importante no crescimento e desenvolvimento de suas células, sua infância no risco de câncer e papel na prevenção do câncer é de interesse para os cientistas. Então você vê que existem pesquisas hoje, vou falar dentro das pesquisas, porque eu gosto de falar aqui relacionado às pesquisas, que eu pesquiso para falar para vocês aqui. Se você tem... Fala, Kleber, boa tarde. Se você tem nesse processo de desenvolvimento da criança, do jovem, bom dia, esse desenvolvimento do jovem, se você consome vitamina A, tá? Você tem uma probabilidade de prevenção ao câncer. E vem sempre aquela pergunta, eu hoje com a idade que eu tenho, ainda tenho a possibilidade de eu reter isso? Claro que sim. Basta que você se conscientize que você tem que mudar os seus hábitos inadequados que você tem. A sua alimentação, os hábitos do sono, o consumo de líquidos. Isso eu cansei de falar aqui no canal e eu vou continuar falando, porque nem sempre aquelas pessoas que nos acompanham ou que assistem o vídeo fora do horário entendem isso. Às vezes veem um vídeo só, não seguem o nosso canal aqui, as nossas orientações. Tá? Em estudos observacionais, comer maiores quantidades de vitamina A na forma de beta-caroteno tem sido associado a uma diminuição do risco de certos tipos de câncer, incluindo o linfoma de Hodgkin, que é o linfoma no sangue, na verdade, o câncer na região cervical, o câncer pulmonar e o câncer de bexiga. Então, veja bem, como eu falei aqui, ó, Dona Amélia está até confirmando aqui, as cenouras, os ovos, têm vitamina A, deveria ser consumido diariamente. Tanto as cenouras quanto o ovo pode ser cozido, tá? O ovo cozido, ele mantém mais suas propriedades. O frito vem cheio de fritura, vem cheio de óleo, tá? Então, não que você perca as propriedades do ovo, mas você está acrescentando aí óleo, que você sabe que não faz bem para as artérias. Mas, Nelson, eu gosto de comer ovo frito. Faz com óleo de coco. Faz com azeite não virgem. Porque o azeite virgem não é feito para colocar no fogo, e sim um azeite não virgem. Esse você pode usar. No entanto, embora a alta ingestão de vitamina A de alimentos vegetais tenha sido associada a um risco reduzido de câncer, os alimentos de origem animal que contêm formas ativas de vitamina A não estão ligados da mesma maneira. Da mesma forma, os suplementos de vitamina A não mostraram os mesmos efeitos benéficos. Mais uma vez a gente fala, existem suplementos que você pode comprar em forma de cápsulas? Sim, mas o alimento natural é muito mais saudável para o nosso organismo. Não tenho dúvida disso. De fato, em alguns estudos, os fumantes que tomam suplementos de beta-caroteno experimentaram um risco aumentado de câncer de pulmão. Olha aí. No momento, a relação entre os níveis de vitamina A em seu corpo e o risco de câncer ainda não é totalmente compreendido. Lógico, isso tudo aqui está sendo falado
porque existem pesquisas em andamento também. Existem pesquisas finalizadas, mas tem pesquisa em andamento, porque cada vez que surge uma dúvida, nova pesquisa é colocada em prática, tá? Toda vez que existe uma pesquisa e alguém levanta uma outra pergunta relacionada àquela pesquisa, nova pesquisa é criada, porque as dúvidas surgem, para que seja abordado o assunto e tirado essas dúvidas. Lógico que a pesquisa leva tempo, né? Toda pesquisa leva tempo, seja a pesquisa alimentar, sejam as vacinas, tá? Leva tempo, não é de uma hora para outra. Ainda assim, as evidências atuais sugerem que a obtenção adequada de vitamina A, especialmente das plantas, é importante para a divisão celular saudável e pode reduzir o risco de alguns tipos de câncer. Então, vocês vejam que, somado à baixa vitamina A e uma vida desregrada, uma vida com imunidade baixa, tá? Você quer ver uma coisa que baixa imunidade hoje está presente no brasileiro em grande quantidade de pessoas? Ansiedade. As pessoas ansiosas, elas têm uma imunidade mais baixa. E tendo uma imunidade mais baixa, elas podem adquirir doenças. E essas doenças, às vezes, são doenças graves. Me deu até uma ideia para uma live. As doenças promovidas pela ação da ansiedade. Uma boa live para a gente conversar sobre isso. Nós estamos falando aqui, gente, estou falando da ansiedade, nós estamos falando aqui de 30% de brasileiros que têm problema de ansiedade. Vocês sabiam disso? 30% da população brasileira é ansiosa. Tanto que, alguns meses atrás, a Organização Mundial de Saúde relatou que o Brasil é o campeão mundial de ansiedade. Outro benefício, suporta o sistema imunológico saudável, que nós estamos falando aqui da saúde e da defesa orgânica, as células que nos protegem, as células que nos defendem. A vitamina A desempenha um papel vital na manutenção das defesas naturais do seu corpo. Isso inclui as barreiras mucosas em seus olhos, pulmões, intestinos e genitais, que ajudam a capturar bactérias e outros agentes infecciosos. Gente, está tudo no ar, tá? Tudo isso que nós falamos aqui, ó, as bactérias, por exemplo, está no ar. E se você não tem uma boa defesa, elas vão entrar no seu organismo. Como a sua defesa está adequada e equilibrada, elas são mortas. O nosso corpo faz como uma barreira, uma proteção, né, células de proteção, e matam esses agressores. Também está envolvido na produção e função dos glóbulos brancos, que ajudam a capturar e limpar bactérias e outros patógenos na corrente sanguínea. Glóbulos brancos, já falamos aqui um pouco, né? Eles são produzidos nos nossos longos, tá? Através da medula óssea branca, que produz os leucócitos, ou chamados também de glóbulos brancos, que são as células de defesa do nosso organismo. O Sr. Robert está dizendo, é verdade. Como com esse momento crítico estamos passando, ele está falando do país, né? Estou com tosse e corízia que não passa. É a ansiedade que baixou a sua imunidade, Sr. Robert. É totalmente isso. Não tenho dúvida nenhuma. Nós não estamos num período tanto de resfriado, de problema respiratório, tá? Mas quando a gente está com a imunidade baixa, os vírus e as bactérias que estão no ar, tá? Elas penetram no nosso corpo, porque a nossa defesa está baixa, e eles se instalam. Boa ideia essa live. Minha ansiedade está no limite e não é possível tudo isso que estava acontecendo. Vamos conversar sobre essa live, com certeza. Isso significa que uma deficiência de vitamina A pode aumentar sua suscetibilidade a infecções e atrasar sua recuperação quando você fica doente. Esse é um dos motivos, gente, que a pessoa quando está doente, quando ela está acamada, ou ela está no hospital, ou mesmo em casa, que a gente tem que motivar e não colocar para baixo. A motivação eleva a energia. E elevando energias, automaticamente você eleva também o quê? A imunidade.
Então, se você vem com palavras negativas, com palavras ruins, poxa, que pena que você está assim, poxa, quanto tempo você está? Não, você está melhorando, olha que legal, vamos melhorar, vamos sair logo, logo disso aí. Você vai melhorar logo, logo, não tenha dúvida disso. É bem diferente. De fato, em países onde infecções como sarampo e malária são comuns, a correção da deficiência de vitamina A em crianças demonstrou diminuir o risco de morrer dessas doenças. Olha só. Então, nós estamos falando aí de países que não têm uma quantidade, uma qualidade boa na alimentação, às vezes nem se alimentam, tá? E essa deficiência, protegendo caso o consumo aconteça, ao risco de sarampo, por exemplo, e malária. Reduz o risco de acne. A gente sabe que a acne é um problema de aumento de gorduras na pele, principalmente na face. Existe acne no corpo todo, mas é muito comum na face. A acne é uma doença de pele crônica e inflamatória. Pessoas com esta condição desenvolvem manchas dolorosas e cravos, mais comumente no rosto, nas costas e no peito, no tórax. Tem sido sugerido que a deficiência de vitamina A pode aumentar o risco de desenvolver acne, uma vez que causa uma superprodução da proteína queratina em seus folículos pilosos. O folículo piloso é onde nós temos os nossos poros, tá? E nesses poros, além de ter glândulas sudoríparas do suor, as glândulas sebáceas, que são o óleo que nos mantém essa oleosidade da pele, tem também células nervosas que nos mantêm a sensibilidade. E tem também pequenos músculos, onde os pelos que se formam também são ativados quando alguma alteração de temperatura ou alguma tensão que você venha a ter, eles são ativados. Todo o pelo do nosso corpo tem um pequeno músculo chamado músculo eretor dos pelos. Isso aumentaria o risco de acne, tornando mais difícil para as células mortas da pele serem removidas dos folículos pilosos, levando aos bloqueios, aí forma, na verdade, aquele aprofundamento que é a acne. Aqui está a abóbora, a cenoura, o mamão. Suporta a saúde óssea, ou seja, melhora a qualidade do cálcio e a sua deposição. Os principais nutrientes necessários para manter os ossos saudáveis à medida que envelhece são proteínas, cálcio e vitamina D. As proteínas estão no alimento, junto com o cálcio que é produzido nos ossos, e a vitamina D, você tem ela de graça, que é o sol, tá? Se você fizer o uso do sol diariamente entre 7, no máximo 10 da manhã e depois das 16 horas, você está recebendo vitamina D gratuitamente e não faz mal nenhum e é muito bom para o cálcio. Já falei algumas vezes aqui no canal, mas repito, o cálcio não serve somente para os ossos, não. Ele serve para o cérebro, ele serve para os músculos, ele serve para a contração, ele serve para pensar, tá? Então, o cálcio é um dos neurotransmissores que nós produzimos durante toda a vida, lógico que diminui com a idade, mas ele é para muitas coisas, junto com outros neurotransmissores, outros hormônios também. No entanto, comer vitamina A suficiente também é necessário para o crescimento e desenvolvimento ósseo adequado. Então, para a criança, então, a vitamina A é importantíssima para que ela não tenha o tal do raquitismo. E uma deficiência nessa vitamina A, né, no caso, tem sido associada a uma má saúde óssea, que é o raquitismo, tá? De fato, as pessoas com níveis sanguíneos mais baixos de vitamina A correm um risco maior de fraturas ósseas, isso lá na frente, tá? Isso já nesse somatório de erros que a pessoa cometeu durante a vida. Dá tempo ainda? Claro que sim. Nunca é tarde para a gente começar. Nunca é tarde para a gente iniciar um tratamento, um equilíbrio orgânico, um equilíbrio alimentar, tá? Hoje. Além disso, estudos observacionais descobriram que as pessoas com as maiores quantidades de vitamina A total em sua dieta tiveram um risco 6% menor de fraturas. Quando a gente fala de fratura óssea, nós estamos falando aí da osteopenia
que é um decréscimo de cálcio circulante, e principalmente da osteoporose, que é um decréscimo elevadíssimo de perda de cálcio circulante no nosso corpo. E essa perda bastante grande de cálcio nos ossos pode levar a fraturas, e 6% já é um valor considerável. No entanto, baixos níveis de vitamina A podem não ser o único problema quando se trata de saúde óssea. Alguns estudos descobriram que pessoas com alta ingestão de vitamina A também têm um risco maior de fraturas. Aí é o excesso, o desequilíbrio. Falo sempre que tudo que a gente consome, tudo que a gente acaba consumindo, tem que ter equilíbrio, não pode ser exagerado, o que também pode ser um prejuízo. Promove o crescimento e reprodução saudáveis. O crescimento, o desenvolvimento da criança, até inicialmente no útero materno, até a relação, casal, homem e mulher. A vitamina A é essencial para manter um sistema reprodutivo saudável em homens e mulheres, bem como garantir o crescimento e desenvolvimento normal dos embriões durante a gravidez. Olha só. Estudos em animais sugeriram que a deficiência de vitamina A em fêmeas pode afetar a reprodução, reduzindo a qualidade do ovo, ou seja, o óvulo, e afetando a implantação do óvulo no útero. Então, a reprodução ela fica deficitária, fica ruim. Para vocês terem uma ideia, a mulher, durante o período fértil dela, ela tem a possibilidade de gerar até 400 crianças. Epa, calma. 400 possibilidades de gerar um feto. Uma cria. Tá? Pode ter mais de um? Claro. Mas existem 400 possibilidades. Então, as possibilidades são imensas, ou não. Ou seja, durante a vida fértil da mulher, ela produz, em média, 400 óvulos. Não que ela produza, ela matura, porque você já traz, com a presença hormonal, você apenas vai maturar, ou seja, ele nasce ainda jovem e é maturado, ou seja, ele vai sendo utilizado para que haja fecundação, caso aconteça. Ok? E havendo a má alimentação à base da vitamina A, a possibilidade disso não acontecer, ou mesmo haver um aborto espontâneo, o desprendimento do óvulo já fecundado, também pode acontecer. Em mulheres grávidas, a vitamina A também está envolvida no crescimento e desenvolvimento de muitos órgãos e estruturas importantes do feto, incluindo o esqueleto, o sistema nervoso, que é o primeiro a ser produzido, o coração, os rins, os olhos, os pulmões e o pâncreas. Olha só quantos órgãos são produzidos com auxílio do consumo de vitamina A. No entanto, embora muito menos comum do que a deficiência da vitamina A, muita vitamina A durante a gravidez também pode ser prejudicial para o bebê em crescimento e pode levar a defeitos congênitos. Olha só, nós falamos do pró, ou seja, o que é importante, e o que é ruim, o excesso. Tudo tem que ser equilibrado. Eu falo, gente, dormir, se exercitar, comer, equilíbrio em tudo. O desequilíbrio é que causa problemas. Reduz o risco de acne, já falei disso. Tomar muita vitamina A pode ser arriscado. A vitamina A é uma vitamina lipossolúvel que é armazenada em seu corpo. Isso significa que o consumo excessivo pode levar a níveis tóxicos. A hipervitaminose, ou seja, o excesso de vitamina A, é causada pelo consumo excessivo desta vitamina pré-formada através de sua dieta ou mesmo suplementos contendo esta vitamina. Os sintomas podem incluir náuseas, tonturas, dores de cabeça, dores pelo corpo e, dependendo da quantidade, até a morte. Gente, olha só, hein? Olha só, hein? Uma vitamina através do alimento pode levar à morte. Então, cuidado, saiba equilibrar. Alimentos ricos em vitamina A, vamos a eles rapidamente. A batata doce, a cenoura, o peixe,
no caso o exemplo aqui, o atum, as abóboras, as folhas verdes escuras, o melão, o alface, o pimentão, a toranja, poucas pessoas conhecem, mas as frutas cítricas estão contidas aí também, e o brócolis. Então aqui tem alguns exemplos de vitamina A em alguns alimentos naturais. Então tá aqui, ó, alguns exemplos aqui, né? A cenoura, a manteiga, né? O brócolis, o figo também, né? Então vamos lá. Pessoal, estamos abertos agora a dúvidas, a perguntas, caso vocês tenham, né, do assunto em questão, e agora também eu abro para perguntas de qualquer assunto relacionado à saúde, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu dou sempre um tempo, porque existe um delay aqui entre o que eu falo e o que vocês recebem. Enquanto isso, vamos às nossas informações aqui, os nossos avisos. Se você ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo no YouTube tem uma palavrinha inscrever-se ou inscreva-se. Você só clicar, não custa nada, não tem custo algum. Ao clicar, aparecerão 3 sininhos. Clica no primeiro sininho, com aquelas bordinhas, ele todo pretinho com as bordinhas, porque esse sininho chama sininho de notificação. Ele avisa você que uma live está sendo executada ou está iniciando, ou um vídeo gravado foi colocado para vocês, tá? Então essas informações são dadas quando você aciona o sininho de notificação. É importantíssimo, se você gosta de seguir o canal, de participar com a gente, de estar assistindo a live com a gente, tá? Acione o sininho de notificação. E nunca esqueça, desça a joinha do dedão para cima. O joinha é o like. Esse é uma das coisas mais importantes para a gente. Se você gosta do nosso canal, gosta de assistir os nossos vídeos, existem quase 900 vídeos no canal, gente. Vai lá, assiste os outros vídeos e nunca esqueça de deixar o like, porque isso nos ajuda a crescer, por favor.